Fala, meu bichinho, mais uma questão de física do Enem. Lembrando que estamos resolvendo a prova de 2019, esse é o caderno amarelo e essa é a questão 100. Vamos lá. Um estudante lê em um site da internet que os povos antigos determinavam a duração das estações do ano observando a variação do tamanho da sombra de uma haste vertical projetada no solo. Isso ocorreria porque, se registrarmos o tamanho da menor sombra ao longo de um dia, ou seja, ao meio-dia solar, esse valor varia ao longo do ano, o que permitiu aos antigos usar esse instrumento rudimentar como um calendário solar primitivo. Então veja, o que ele está dizendo aí? Quando você coloca uma haste ao longo do ano, o tamanho máximo, que é ao meio-dia, né? O tamanho máximo da sombra, ela varia ao longo do ano. Em um determinado período do ano, essa sombra é maior, o tamanho da sombra é maior ou menor, dependendo do período do ano. Pois bem, um estudante também leu que ao longo de um ano, sempre ao meio-dia solar, há aí duas afirmações. A sombra é máxima no solstício de inverno, que é essa aqui, né? Inverno. E 2, a sombra é mínima no solstício de verão, que é essa posição aqui, ó. Então, vamos lá. O estudante que morava em Macapá, na linha do Equador, ficou intrigado com essas afirmações e resolveu verificar se elas eram verdadeiras em diferentes regiões do mundo. Contactou seus amigos virtuais em Salvador, região tropical, e Porto Alegre, região temperada, e pediu que eles registrassem o tamanho da menor sombra de uma haste vertical padronizada ao longo do dia durante um ano. Os resultados encontrados estão mostrados esquematicamente nos gráficos solstício de verão, solstício de inverno e equinócio. Então o solstício de inverno está nessa posição aqui e o solstício de verão está nessa posição aqui. Para as linhas vermelho Porto Alegre, azul Salvador e verde Macapá. Aí ele pergunta, né? Qual é a questão? Quais cidades indicadas no texto, no gráfico, contradizem a afirmação 2? Qual é a afirmação 2, professor? A afirmação 2 diz: a sombra é mínima no solstício de verão. Então vamos ver cada uma das curvas, né? Primeiro, a curva vermelha é a curva de Porto Alegre. A sombra de Porto Alegre é mínima no verão? Sim, né? No verão é mínimo. É o ponto mínimo para a cidade de Porto Alegre. Já para a curva azul, que é a cidade de Salvador, a sombra é mínima no verão? Olha essa curva aqui, ó. Não, né? A curva é mínima nesses dois pontos. Então, Salvador é uma das cidades que a afirmação 2 está errada. E Macapá, que é a curva verde, vamos ver aqui, ó. É mínimo nesse ponto e nesse ponto, nos equinócios, certo? Nesses dois pontos. Então, não é mínimo no solstício de verão. Então, quais são as cidades que não tem sombra mínima no solstício de verão? São as cidades de Macapá e Salvador, opção C. Então veja que a gente não precisou nem saber física, basicamente, para resolver essa questão. É apenas ler com atenção o texto, fazer uma interpretação clara do que o texto está pedindo e análise de gráfico. No fim das contas, essa questão ela se resume a uma análise do gráfico. Certo? Simples demais, uma questão muito fácil de resolver. De novo, opção correta, letra C. Fica aí para mais vídeos, lembrando que todo dia tem resolução de questão do Enem aqui no Academia da Física.